first time in my whole life, I know what I want to do. And for the first time, I'm gonna do it! Whether my father wants me to or not, Carpe Diem! Acho um desacato o sujeito passar por esta porca vida sem ao menos uma vez passar por esta experiência. Ao deitar a cabeça no travesseiro, vira-se para um lado, vira-se para o outro, pois anseia que a madrugada passe logo para acordar de manhã e então transformar potência em ato. Ou seja, à noite, embebido de paixão por uma ideia, ao nascer do sol, arranca tal ideia do mundo das ideias e começa a colocá-la na realidade, começa a dar-lhe uma forma, começa, de fato, a criá-la. Lembro-me de ler um poema de Fernando Pessoa que dizia assim: viver não é necessário. O que é necessário é criar. Criar. Este verbo atravessou-me como uma lança. Naquele momento, entendi tudo. É isto, foda-se viver por viver. Eu não quero só viver por viver e depois morrer sendo dono de uma vida medíocre e superficial. Quero criar algo com esta vida, com esta carcaça que certamente será devorada pelos vermes. Quero criar. E Fernando Pessoa continua: não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. O que há nesses versos? Paixão. Há um homem embebido de paixão. Nenhum apático seria capaz de sacrificar o corpo e a alma para ser a lenha de uma fogueira. Como dizia Nelson Rodrigues, sem paixão não dá nem para chupar um picolé. Só um apaixonado é capaz de tal feito. Eis o que é o homem, um ser potente da paixão. Read and write poetry because we are members of the human race, and the human race is filled with passion. Isso significa que estamos sempre nos apaixonando pela realidade, a qual entra em nós pelos 5 sentidos. Olhe o mundo ao seu redor pulsando, os carros nas ruas, as próprias ruas, as casas, as empresas, os produtos no supermercado, a música que toca no rádio, o próprio rádio, os filmes que você assiste, os livros que você lê, o céu, o sol, a grama, as árvores, a célula, o sexo, este vídeo que você está assistindo. Tudo isso é resultado de uma paixão. Começou como uma ideia e aos poucos fora ganhando forma na realidade. Porque antes de fazer-se matéria, fora pensada por alguém. Eu, você, Fernando Pessoa, o Deus do universo. Criações criadas, outros agora podem desejá-las, contemplá-las e amá-las. E, à medida em que você se une a essas criações, acaba tornando-se um pouco elas, e elas acabam tornando-se um pouco você. Como dizia o poeta, também português Camões. Torna-se o amador na coisa amada. Nos transformamos naquilo que amamos. I suddenly realized that I was no longer driving it conscious, and I was in a different dimension for me. Me digo que amas e te direi quem és, pois isto é o amor, o desejo de união ao ser amado. Ou, como dizia Santo Tomás, o amor é o desejo de eternidade do ser amado, lindo, esplêndido, magnífico. Por isso que uma das coisas mais tristes é ver um homem que nunca fez nada, nunca criou nada, nunca se apaixonou por nada, nunca amou nada verdadeiramente. Nunca foi dormir embebido de paixão por algo ou alguém e no outro dia, como um obsessivo, foi atrás de colocar o pau na mesa, foi fazer sua paixão imaginativa ganhar forma na realidade concreta. Como o sujeito não se apaixona por nada de maneira genuína, sua vontade é nula, seu brilho é fosco, faz só o que está em sua programação, apenas sobrevive à base dos sonhos dos outros, trabalha em empregos que odeia para comprar coisas de que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas de que não gosta. Nenhuma vez abriu a janela que dá para a alma, nenhuma vez sonhou em dar um salto no escuro. O presente não é vivido, degustado, sentido. Tudo é sempre para amanhã. O presente é sempre uma ponte para o amanhã, um amanhã que jamais chega, e nessa ponte ele ainda geme, como geme o mundo, e nenhum idiota jamais pensa em explodi-la. Não me surpreende os depressivos, os ansiosos, os tristes, os apáticos, os desesperançosos. Seus corações são uma espécie de albergue fechado dia e noite, cujo resultado para a vida é um desinteresse ávido, que não busca degustá-la e, por isso mesmo, não a sentem, não a conhecem. Não a conhecendo, não a amam, não a amando, não se apaixonam, não se apaixonando, não emprestam suas personalidades a nada, nem aos homens,
nem as pedras, nem as almas e nem as máquinas. Com isso, transformam suas vidas em desertos áridos, nos quais nada cresce, nada se desenvolve, nada se reproduz. São inférteis, pois não criam nada de maneira genuína. Sabe por que eles não criam nada de maneira genuína? Porque eles têm medo. Quantos medos são colocados na porra da sua cabeça porque você vive no tempo do espírito burguês? Milhares, talvez milhões. Medo de ficar para trás, pressa de sair na frente, medo de não ser validado, pressa de ser amado, medo de perder o controle, pressa em controlar tudo. Não pode ficar um copo sujo na pia sem ser limpo, nem um tapete fora do lugar sem ser arrumado, nem um cigarro aceso sem alguém olhar com cara feia, nem uma gravidez sem chá revelação, nem um dia improdutivo coçando o saco sem culpa, nem uma semaninha sem abrir o Excel. Tudo deve estar nos conformes, asseado, saudável, planejado, produtivo, encaixado. É o medo da vida que nos leva ao nada, ao inferno, à despersonalização. O mal-estar na civilização elevou-se à enésima potência desde Freud. Os moralistas das direitas e das esquerdas, dos irmãos em Cristo e dos irmãos em gnose, agora têm mais meios de moralizarem. E lá está o plebeu, tentando agradar sua patota para não ser mal visto dentro de seu palácio de cristal. Me dói a alma ver toda essa gente refém da corrida dos ratos. Ratos alimentados diariamente com cargas mastodônticas de informação que chegam por meio de fibra óptica e satélites a todos os recônditos dessa terra arrasada, de todos os lados, de todos os jeitos e formas. Seja assim, seja assado, faça o que eu digo. É assim a maneira correta de viver. Se você não tem isso, só pode estar vivendo errado. Isso é preconceito, isso é crime, isso é imoral. Eu sei viver a vida sem problemas e você não, te vendo a solução por 997. O capitalismo selvagem contaminou as entranhas de todos nós, burgueses miseráveis de espírito. Transformou tudo em mercadoria. Você é uma vitrine ambulante, um manequim que precisa sempre vestir o que está na moda, que precisa parar sempre na pose do momento. E, como todo manequim, falta-lhe um coração de carne, sem o qual não é possível ser gente. Não saia dos trilhos se quiser vender a pose de bom cristão, bom gnóstico, bom comunista, bom conservador, bom vivã da raça de roedores. Agrade a patota, consuma suas teorias cegamente, crie um arcabouço teórico tão confuso na cabeça que o faça calcular cada passo, que o faça se cuidar demais, que o prenda numa espécie de Guantánamo na própria mente, o fazendo ter mais medo de ser julgado por miseráveis que o cercam do que pelo próprio Deus do universo. Por isso, clamo por sinceridade, quero a sinceridade. Não importa se for suja, limpa, escabrosa, bizarra, opulenta, paupérrima, mas quero a sinceridade. Como é encantador deparar-se com os sinceros. Que se danem as convenções sociais, as esquerdas, as direitas, os conservadores, os progressistas, os religiosos, os gnósticos, os ateístas, as famílias, as tias fofoqueiras, os colegas de trabalho, as atazanas de todos os tempos e lugares. O que é necessário é criar, se expressar, colocar no mundo uma personalidade pessoalíssima, que alcançar a tamanha pessoalidade de tanto conseguir fazer aquilo que é um pecado mortal em nosso tempo. Ser sincero, como um rodriguiano confesso. Procuro dizer o que sinto e o que penso. Isso é muito duro. O sujeito tem um mínimo de autenticidade. É preciso todo um esforço, toda uma disciplina, todo um ascetismo, toda uma paciência beneditina, porque nós somos os falsários. O homem falsifica valores, falsifica gestos, falsifica sentimento. O homem se falsifica para os outros, o homem se falsifica para si próprio, de forma que o sujeito que consegue um mínimo de autenticidade, esse é o herói. Nelson era desses homens que tinham um espírito livre, o qual estava interessado em cada nesga da realidade, exatamente como Fernando Pessoa, que descreve tal espírito neste pedaço de poema. Eu adoro todas as coisas, e o meu coração é um albergue aberto toda a noite. Tenho pela vida um interesse ávido, que busca compreendê-la sentindo-a muito. Amo tudo, animo tudo. Empresto humanidade a tudo, aos homens e às pedras, às almas e às máquinas, para aumentar com isso a minha personalidade. Pertenço a tudo para pertencer
cada vez mais a mim próprio. E a minha ambição era trazer o universo ao colo, como uma criança a quem a ama beija. Eu amo todas as coisas, umas mais do que as outras, não nenhuma mais do que outra, mas sempre mais as que estou vendo do que as que vi ou verei. Nada para mim é tão belo como o movimento e as sensações. A vida é uma grande feira e tudo são barracas e saltimbancos. Penso nisto, enterneço-me, mas não sossego nunca. Eu, assim como Fernando Pessoa, também não sossego nunca. Estou sempre a me encantar com esta grande feira chamada realidade. E é deste encantamento que começa a pulular ideias, as quais clamam para fazer-se carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Da mesma maneira que o professor Keating sussurrava no ouvido de seus alunos o termo carpe diem, eu sussurro no ouvido de vocês.